aqui no capítulo 15. Porque a promessa de que eles iriam ser escravos é feita com derramamento de sangue. Assim como a libertação da escravidão do Egito é feita com derramamento de sangue. Dessa forma, então, nós podemos dizer: se todo o sangue derramado na antiga aliança apontava para Cristo, nós não podemos mais derramar sangue hoje, porque Cristo já fez uma vez por todas. Segundo, podemos dizer que se o Cordeiro Pascal da antiga aliança, que era revelado no capítulo 15 e na sua plenitude transcrito no capítulo 12 Êxodo, se aquele Cordeiro era o Cordeiro Pascal, se você analisar o Evangelho, você vai perceber uma verdade impressionante. A Santa Ceia, ela foi instituída na Páscoa da antiga aliança. O Senhor Jesus Cristo, você pode abrir sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de Lucas. Capítulo 22, verso 7 em diante, diz assim: chegou o dia dos pães asmos em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Eles lhes perguntaram: onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus: ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Seguiu até a casa em que iria entrar. E dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrara um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali faziam os preparativos. E indo tudo, encontraram como Jesus lhe dissera, e prepararam a Páscoa. Agora veja, no verso 14 ainda: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graça, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não bebereis do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E verso 19, então, ele passa a estabelecer a ceia do Senhor. A ceia do Senhor, ela ocorre no contexto da Páscoa, mostrando exatamente a transição. O Senhor Jesus está dizendo: o cordeiro vai ser morto. Se você olhar em Lucas, no final daquele dia, ao cair da tarde, Jesus Cristo foi imolado. O Cordeiro Pascal morreu. O sangue dele foi vertido. E ele, tomando o pão e o vinho, disse: este é meu corpo, este é meu sangue. Você sabe quando a igreja do Senhor celebra a Páscoa? Todo dia da ceia do Senhor. Quando a igreja do Senhor se reúne na ceia, ela pega o pão e o vinho e diz: este é meu corpo, este é o meu sangue. O cordeiro foi imolado por nós. Ali em Gênesis, no capítulo 15, o sangue do animal foi vertido e feita aliança entre Deus e Arão. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. E era o elemento da aliança depois da queda, o sangue derramado. Não havia aliança pós-queda sem que sangue fosse derramado.
Porque Cristo é o mediador da nova aliança. Ele foi, o sangue foi derramado. Segundo princípio básico para a nossa vida. Dessa forma, então, nós entendemos que os elementos da ceia e do batismo, eles apontam para uma realidade interna. Aquele que foi batizado ao batismo da igreja, ele está dizendo o seguinte: aconteceu dentro de mim o que está sendo mostrado externamente. A água que cai sobre a minha cabeça, o Senhor lavou meu coração antes disso. O Senhor purificou o meu pecado. O Senhor me redimiu antes disso. Então, um elemento externo para mostrar o que aconteceu internamente no nosso coração. Mas essa nova aliança, os membros dessa aliança que somos nós, participamos dela, agora, com aquilo que nós chamamos não cruento. A água, o pão e o vinho e a palavra. Em terceiro lugar, o perigo de não seguir esses princípios bíblicos é o sacramentalismo. O sacramentalismo, irmão, seria nós darmos maior valor ao sacramento do que a própria palavra dá. Como, por exemplo, você achar que participar de determinado sacramento vai fazer de você um crente salvo, ou que sua vida vai mudar do batismo em diante, ou que você vai mudar a partir da ceia em diante. É inequívoco que você recebe bênção do Senhor na ceia do Senhor. É inequívoco que é meio de graça. É meio de graça. Deus comunica a graça na ceia. Mas se não for algo que ocorreu anteriormente, você vai trazer condenação para você mesmo, diz a palavra. Tem um grupo de teólogos nos Estados Unidos que conheceu o Federal Vision. Eles defendem, levam as últimas consequências do seguinte princípio, que é muito próximo do princípio romano, não é? E se seu filho foi batizado, ele pode participar da ceia. Eles atribuem ao batismo quase que ao poder da salvação. E eu vi um pregador dizendo, eu fiquei chocado com aquilo. Eu vi um pregador dizendo o seguinte: todas as vezes que uma ovelha minha chega com dúvida e dificuldade, tendo dúvida sobre a sua salvação, que é comum, não é que é comum, acontece no meio dos irmãos a possibilidade de um crente verdadeiro ter dúvida se é salvo ou não. Isso pode ocorrer com qualquer crente verdadeiro. E esse irmão vinha, segundo ele, vinha alguém na sua igreja, algum membro da sua igreja com dúvida se era salvo ou não. E ele então na mesa dizia: olhem para o sacramento, participem do sacramento, e vocês vão ter a certeza que vocês são salvos. Irmãos, isso é o avesso. Porque o sacramento aponta para Cristo, não é Cristo que aponta para a mesa, é a mesa que aponta para Cristo. O que você tem que dizer, se chegar uma ovelha sua com medo, dúvida se é salvo ou não, você diga: olhe para Cristo. Não olhe para a mesa, olhe para Cristo. Porque a mesa aponta para Cristo, é símbolo da obra de Cristo. Então, você não vai ser salvo, você não vai ter garantia da salvação pelo fato de você participar da mesa. Muita gente vai ter paz na alma, vai para a missa, participa da mesa, da missa, e aí sai da certeza que está salvo. Lê do engano. Se o cordeiro não foi imolado e o sangue dele não foi derramado por você, se você não crê na obra de Cristo, na justiça dele, se você não crê nessas verdades,
A aliança que Deus fez com Abraão, ela é a aliança que passa para nós hoje, no seguinte aspecto: se nós cremos como Abraão creu, as promessas de Abraão são as nossas promessas. Porque diz a palavra de Deus: os da fé é que são filhos de Abraão. Os da fé é que são filhos de Abraão. Não são os que externamente nasceram em Israel, mas os que internamente creram como Abraão. Não é porque nasceu na Palestina, mas é porque creu no mesmo Deus da aliança que Abraão creu. Um elemento que agora é parte fundamental dessa nova aliança é a graça. Porque sem a graça de Deus, nós não poderemos fazer o que Ele nos manda fazer.